Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. Meu nome é André Nonato, sou psicólogo, trabalhador da causa espírita e hoje estou no Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita do Distrito Federal. É uma alegria estar aqui e queria falar um pouquinho hoje sobre caminhos retos. A lei de adoração, uma das leis morais, a primeira apresentada por Kardec, nós somos colocados frente a frente com uma diretriz de que nós só somos felizes se conseguirmos aplicar as leis morais. E justo a primeira lei moral, lei de adoração, mostra pra gente que quanto mais eu conseguir colocar tudo o que acontece na minha vida à luz de um Deus que me ama, eu tenho mais condição de ser feliz. Em João 21, somos apresentados a 7 apóstolos que, pescando a noite toda, não pegaram nada. E sob a orientação de Jesus, que pede que eles foquem a atenção dele num lugar específico, eles conseguem ter resultados maravilhosos, pescando 153 grandes peixes. Me chama a atenção que esses pescadores, esses apóstolos, não eram neófitos, não eram seres que não sabiam pescar, não eram seres que não sabiam lidar com a própria vida. Mas após todos os esforços da vida deles, naquele momento, naquele mar, eles não tiveram resultados satisfatórios. E sobre uma outra orientação, sobre um outro olhar, eles puderam ser felizes e conseguir aquilo que eles tanto almejavam. Ora, não é assim conosco? Quantos e quantos hábitos nós adquirimos ao longo da vida? Hábitos que nós podemos rever, melhorar. Hoje em dia, por exemplo, alguns hábitos que nós adquirimos, tenho visto muito isso com os jovens, acordar de manhã tendo a oportunidade de se conectar com Deus antes mesmo de abrir os olhos, apenas sentir essa presença, a presença do seu espírito no seu corpo, do ar nos seus pulmões, dessa conexão da escuta, dessa conexão das sensações, voltar e muito gratamente oferecer a sua vida novamente a Deus para aquele dia. Nós antecipadamente esticamos o braço e pegamos um aparelho tecnológico, um celular, para checar coisas que não necessariamente vão nos fazer melhor. Terminamos dedicando muito tempo, um tempo de qualidade, a decisões que nem sempre nos fazem compreender mais sobre nós mesmos. Muitos dos nossos hábitos servem para reeditar um comportamento que nós viemos tendo. Daí, quando chega as orientações evangélicas que pedem que nós nos modifiquemos, que nós aprendamos, que nós mudemos todos os dias de nossas vidas, muitos de nós têm uma dificuldade em entender o que é. Alguns pensam que o hábito da oração será suficiente para que ele consiga se conectar com Deus e, a partir daí, ser um ser humano melhor e fazer coisas nobres. A oração é imprescindível. Nos orientam os Espíritos que, se nós soubéssemos o poder real da oração, nossa, nós seríamos muito mais felizes e teríamos muito menos dores do que, em geral, nós temos. É verdade que a ação da oração, a oração é uma organização de ideias, uma organização de vontades, é uma relação de causa e efeito, situação atual com uma situação desejada. É nesse lugar onde a lei de adoração, uma das leis morais apresentadas pela espiritualidade e codificada por Allan Kardec, a lei de adoração, que é a primeira lei que ele nos apresenta, tamanha a importância dela, mostra que tudo que nós olhamos, vemos, sentimos, deve ser subjugado a esse Deus que nós tanto amamos. Nossos problemas não são maiores do que Deus, nossas dificuldades não são maiores do que Deus. Tudo que acontece conosco
deve ser colocado em primeira mão à luz desse ser maravilhoso que nos criou. E este hábito, uma vez instituído, tem a característica de espiritualizar tudo aquilo que nós estamos procurando ou vivenciando. Consegue nos mostrar a relevância dos nossos reais interesses versus os interesses que nós podemos ou devemos ter à luz do Evangelho. Esses hábitos que são construídos ao longo da nossa vida, muitos deles instituídos numa rede de relacionamentos, muitas vezes carinhosos, por amor, nós vamos repetindo. Hábitos de alimentação, hábitos de atividade física, hábitos de falar do próximo ou não, hábitos de nos irritarmos. Vamos construindo conforme cultura e, obviamente, conforme o espírito, o legado espiritual que nós temos, esses novos conjuntos de hábitos pelos quais nós vamos pautar nossa existência. Hábitos podem ser bons ou ruins. Eles demonstram o quanto nós estamos dispostos a crescermos na direção de algo ou não. O quanto nós realmente estamos dispostos a enfrentarmos aquilo que nos criou, a todo o nosso repertório de aprendizagem, enfrentar para encontrar algo melhor, superior, muitas vezes mais difícil de ser adquirido. Ora, 153 grandes peixes os apóstolos pegaram com a orientação de Jesus, de nada para muito. A pergunta que eu faço é o quão conectado nós estamos com esse Deus que nos ama. Sermos felizes a partir da compreensão das leis morais. A primeira delas sendo a lei de adoração. Toda vez que eu ligo um jornal e vou assistir esse jornal, eu sou inundado com uma enxurrada de expectativas e emoções. O quanto que eu de fato estou preparado para receber, à luz do Evangelho, aquilo que está me sendo dado pelos jornalistas. No trabalho, problemas vêm e vão. A natureza de nós encarnados é resolvermos problemas da vida. Para isso nós estudamos. Nós somos educados, sendo educação a aquisição de hábitos poligerados, morais, adaptativos. Sendo educação um conjunto desses hábitos, nós somos convidados a resolver os problemas do mundo. A pergunta que deve ser feita é quanto que nós estamos olhando os problemas do mundo à luz desse Deus que nos ama. Como o hábito que Jesus apresentava de, ao acordar, se conectar com Deus, se conectar com a natureza, se conectar com tudo aquilo que é importante e, focado no que é importante, decidir agir ao longo do dia. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos orienta ao hábito permanente da reflexão e da ação. Ele pede que nós reflitamos sobre como nós levamos o nosso dia e se não teria nada que eu pudesse ter feito um pouquinho melhor, se não tivesse nada que eu pudesse, se não tivesse ninguém que tivesse algo a falar de mim e que eu, ao refletir com isso, decidisse modificar no dia posterior. É de uma maturidade psicológica muito interessante. Porque quando eu sigo essa orientação de Santo Agostinho, eu olho para o meu dia ou para as minhas faltas não com a visão punitiva. Santo Agostinho não nos fala de culpa. Ele não nos fala
que nós devemos olhar para aquilo e nos punirmos, nos sentirmos mal, baixarmos o nosso padrão vibratório, porque isso vai de encontro ao que os espíritos nos orientam, que é justamente manter um padrão vibratório, ético-moral, um pensamento voltado para os céus. A pergunta é, como que eu consigo, de fato, trilhar caminhos retos, sem necessariamente ter que sofrer com o aprendizado dos meus erros? Santo Agostinho nos dá essa pista. Ele mostra que eu devo olhar, e ele não pede que seja um olhar pesado, mas eu devo olhar distanciando o julgamento. Apesar de não explicar exatamente assim, ele nos deixa essa pista, porque no momento em que ele observa o que foi feito, ele nos pede, então, viva o seu presente e o seu futuro. Projete no dia seguinte aquilo que você vai pactuar mudar. Daí, no dia seguinte, no início dele, me parece ser tão importante quanto o final. Ele nos mostra um hábito lindo de se instituir ao final do dia e um hábito extraordinário de se instituir no início do dia. Se eu analisei o meu dia inteiro e vi que tinham coisas que eu poderia ter feito melhor, ao invés de me culpar ou pensar que não sou bom o suficiente, apenas vou demonstrar um profundo interesse, uma profunda postura, uma postura de Allan Kardec, investigativa, de bom senso, sobre tudo aquilo que eu posso ou não posso fazer no dia seguinte. E ao iniciar meu dia, conectado com ele, eu começo adorando, olhando esse lugar, esse espaço, esse ser, toda essa bondade que me cerca, me conectando com ela e estabelecendo um pacto de ação, um acordo de trabalho. Veja, o processo da oração pressupõe que eu saiba com quem estou falando. E nessa medida, eu preciso contemplar aquele a quem eu vou me dirigir. Contemplar é justamente a lei da adoração, na qual nós olhamos para esse Deus que nos governa. Não o Deus dos inimigos, o Deus que protege uns e não outros, mas esse Pai amoroso, esse Deus universal, Criador das galáxias, Criador dos conglomerados, Criador do nosso planeta, Criador de você e eu. Contemplar esse Deus é saber que não há nada, que não há mal possível que vá contra a vontade desse ser. E ele nos deu Jesus, um ser absurdamente bom, nosso irmão mais velho, nosso guia e mestre. E esse mesmo Jesus disse que nenhum daqueles que foi dado a ele se perderá. Então, contemplar esses seres, sabendo que Jesus, com ele ainda existe uma pleiade de espíritos superiores, anjos abnegados de luz, que dedicam todo o seu tempo à evolução do planeta, à evolução dos países, à evolução dos estados, à evolução das cidades, à evolução das comunidades, das famílias, da sua família, de você e de mim. E esses seres não fugirão das suas responsabilidades. Eles continuarão sempre provedores, abundantes, conectados, com essa rede de amor que nos leva a lugares melhores do que os lugares que nós estamos. Dito isso, seguindo as orientações de Santo Agostinho, na qual nós pedimos desde o final do dia orientações, inspiração, compreensão, forças para podermos lidar com as nossas imperfeições, no início do dia nós ganhamos novamente mais 8,
16 horas de ação na direção daquela decisão. E assim, no início do meu dia, conectado com a contemplação, é muito importante que eu estabeleça um padrão prévio à oração, que é o da comunhão com aquilo que eu acredito. Se tornar comum, retirar o orgulho. Você pega o orgulho, coloca na prateleira, pega a vaidade, coloca na prateleira, pega a tristeza, coloca na prateleira, pega qualquer coisa que esteja ali prejudicando essa relação, coloca na prateleira, porque você está despido de tudo o que você tem que possa dificultar aquela relação. Afinal de contas, esse Deus do universo te conhece mais do que qualquer outro ser. Jesus, dado a nós por Deus, nos conhece mais do que qualquer outro ser. Não há palavras que nós possamos falar que façam com que Ele nos veja como treva. Ele nos vê como luz, filhos de luz, irmão querido, que um dia há de ser Cristo como Ele. Uma vez contemplado, é importante que eu entre no espaço de comunhão, num espaço onde eu vou para esses braços e me coloco à disposição, me conecto com Ele. Uma vez que isso acontece, ali sim, onde esse ser que me conhece, nos braços de um ser absolutamente bom, justo, amoroso, reto, sabedor de todas as coisas, ali eu posso, de fato, orar. Eu posso orar, louvar, pedir, agradecer. E lá eu vou contar tudo o que eu preciso, eu vou falar o quão difícil está sendo, ou do que eu entendo que preciso, sabendo que Ele vai entregar tudo o que eu realmente preciso para ser feliz. E na sequência vem a orientação de Santo Agostinho, porque ao final de cada oração deve existir a ação. O acordo de você para com você mesmo, que vai gerar um equilíbrio emocional. O acordo de você para com os seus, na qual você se dedicará a tornar essa relação da vida com as pessoas que estão ao seu redor melhor do que foi no dia anterior. Me comprometerei com mais sorriso, me comprometerei com mais perdão, com mais compreensão e entendimento, com mais disciplina, firmeza, com amorosidade. Direi não e sim. Jesus também nos orienta, seja sua palavra sim, sim, não, não. Direi não e sim. Sim para aquilo que vou focar, que vou direcionar meu espírito, que vou tomar como o correto, que está conectado com essa visão de Deus ao final do dia. Eu vou simplesmente passar a me comportar na direção deste lugar que causa paz de espírito, porque compromisso honrado comigo, compromisso honrado com os meus, compromisso honrado com esse Deus que eu comecei o dia contemplando, comungando e me conectando com Ele em oração. E uma vez que eu digo que farei, vou lá e faço. E aí começo a jogar meus interesses em lugares onde há muitos peixes. Veja, seguir essa orientação de Jesus, e as orientações de Jesus são muitas, mas de forma geral são simples. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus é Criador e criatura. Deus são todas as coisas que estão ao nosso redor. Amar significa olhar com atenção, dar um tempo, respeitar, observar, ter paciência, tolerar. Eu vou olhar como tudo aquilo que chega até mim, de uma pandemia à perda de um ente querido, de uma promoção à perda da saúde física ou conquista de uma determinada vitória, a chegada de um ser na nossa família, as situações as mais variadas que acontecem. Não importa, porque nada de fato pode me ferir se eu estiver com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Conectado com esse Deus, eu consigo escolher melhor
e, sob inspiração do alto, eu consigo jogar a minha rede de interesses, jogar as forças da minha alma para aquele dia em lugares que vão me trazer mais paz de espírito. Então, só por hoje eu não brigarei, só por hoje eu não irei olhar para aquele caminho que me traz sofrimento, só por hoje eu não vou vibrar no mesmo ambiente, na mesma sintonia em que aqueles irmãos que me desequilibram estão me convidando a ir. E eu não estou pedindo para que haja uma mudança. Santo Agostinho foi muito perspicaz, ele falou assim, concentre-se no seu dia, aprenda com o seu dia e haja no seu dia. O aprendizado de Santo Agostinho nos mostra, em 919 do Livro dos Espíritos, o dia anterior e o dia posterior e a grande conexão entre eles no final e no início. Nesse início, após contemplar, após comungar, ficar nos braços desse ser que me ama e que não me julga nem me condena, ele apenas sanciona as suas leis. Leis amorosas cuja destinação é a minha felicidade. Então, entregues nesse lugar, eu vou orar. Vou orar e deixar sair tudo, até aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu não consigo. Ele sabe todas as coisas, nos conhece. E nesse espaço, após aliviar a pressão da alma, direi a ele, Senhor, hoje, só por hoje, eu irei me comprometer a colocar os meus interesses, colocar o meu hábito, aquilo que eu sempre faço, sob a luz do teu Evangelho, sob a luz da Boa Nova, sob a luz do amor ao Senhor. E tão importante é uma das suas criaturas que ele destaca, ama o próximo, como se amasse a você. E aí todo esse esforço de colocar sua atenção no seu dia, logo pela manhã, você vai sair, você vai jogar várias questões no córtex pré-frontal, aumentando a sua capacidade de memória, a sua atenção, o seu foco, as questões que você acordou fazer. E assim fica mais simples você conseguir corrigir hábitos que talvez estejam cristalizando vocês, todos nós, em comportamentos que nos distanciam da paz de espírito. Jesus nos fala em metáfora desse lugar que chamamos de reino dos céus. Se nós trouxermos a psicologia profunda à luz desse lugar, é um lugar íntimo, onde o céu está em nós, onde há paz de espírito. O reino dos céus é como uma fazenda que tem seus ciclos, que respeita seus ciclos, a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de se alimentar, prepara-se no verão para o inverno, tem um momento de plantar, um momento de colher, tem um respeito e a conexão com as forças da natureza. Nesses ciclos respeitosos, onde há trabalho persistente, onde há reprodução sua de ideias, onde há progresso, onde há a compreensão das transformações da vida e da morte material, onde há a compreensão da igualdade dos seres, da liberdade dos seres, onde há a compreensão da conservação da fazenda, daquilo que você recebeu para tomar conta, onde há uma grande compreensão da justiça, do amor e da caridade, da natureza para conosco, de nós para com ela, de nós para com nossos irmãos. O reino dos céus é esse lugar onde habita paz de espírito. E aí, conectado nesse lugar, nós somos mais fortes para termos interesses mais dignos, para podermos enfrentarmos a nós mesmos e podermos dizer não ao homem velho que reclama, que se chateia, que é medroso, que fala muito, para ser um ser que vai falar aquilo que é preciso ser dito, que não fugirá de suas responsabilidades, que ficará e enfrentará e
passará pela cruz que lhe foi dada, com muita galhardia, olhando para esse lugar, sabendo que tudo que se nos apresenta é menor do que o Deus que nos ama. E assim, esses caminhos, que não precisam ser muito longes, basta se concentrar neste dia, só por hoje. Só por hoje eu não brigarei, só por hoje eu não me alterarei, só por hoje eu serei conectado com aquilo que eu disse que serei. E ao final do dia eu vou avaliar se eu dei conta ou não. E se eu não dei? Tá tudo bem. Aprendo, me organizo, entrego minha vida a Deus, durmo em paz, sabendo que no dia seguinte eu terei uma nova oportunidade de pegar toda essa informação e decidir uma vez mais. E de aprendizado em decisão, aprendizado e decisão, eu vou mudando a minha vida, a do meu irmão, e sendo útil a esse Deus que nos ama, nos caminhos retos que Jesus tanto quer pra gente. E é isso que eu desejo a cada um de vocês, conexão entre o aprendizado e a decisão. E que esses hábitos, esses novos hábitos que serão instituídos na vida de vocês, tenham os resultados de uma pesca abundante dos peixes que são virtudes, felicidades e conexão com Deus. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Deus seja no coração, que a espiritualidade superior possa proteger cada lar e inspirar cada um, que é possível nos transformarmos nesta encarnação em uma versão muito, muito bacana e útil ainda mais a Jesus. Que assim seja.